Você já ouviu alguém contar uma história de sucesso e pensou, uau, que virada extraordinária na vida dessa pessoa? Muitas vezes associamos mudanças significativas a grandes momentos de glória, aquele instante heróico em que tudo parece dar certo e de uma só vez. Mas e se eu te disser que, na maioria das vezes, as grandes transformações não acontecem em momentos explosivos e que essas mudanças mais importantes não surgem de grandes ações, mas de pequenas decisões diárias que, ao serem sustentadas, têm o poder de transformar tudo? Hoje, vamos falar exatamente sobre isso, como as pequenas escolhas que você faz todos os dias, decisões que parecem insignificantes no momento, podem, na verdade, definir todo o rumo da sua vida. Porque, no final das contas, não são os eventos extraordinários que moldam o nosso caminho, mas sim aqueles pequenos, quase invisíveis, escolhas diárias. A ilusão das grandes mudanças. Quando ouvimos histórias de sucesso, muitas vezes elas são contadas a partir de um ponto final. Alguém alcança um grande feito, como passar em uma prova difícil, perder muito peso ou construir um negócio milionário, e nos é apresentada apenas a conclusão dessa jornada. Isso cria uma percepção de que tudo aconteceu de repente, como se uma única grande decisão tivesse mudado tudo. Mas isso é uma ilusão. A verdade é que essas histórias de sucesso são formadas por centenas, se não milhares de pequenas escolhas. Imagine, por exemplo, um estudante que passe uma prova importante. De fora, pode parecer que ele se preparou com um grande esforço de última hora, varando a noite estudando na véspera da prova. Esse esforço de última hora pode até parecer heróico, mas é insustentável e muitas vezes ineficaz. Agora, pense naquele estudante que, ao invés disso, estuda um pouco todos os dias, ao longo de meses. Enquanto a primeira estratégia parece impressionante no curto prazo, é a segunda que traz os melhores resultados a longo prazo. Esse aluno está construindo um conhecimento mais sólido, sem sobrecarregar sua mente de uma só vez. Essa é a ilusão das grandes mudanças. Achamos que um esforço monumental num curto espaço de tempo vai nos dar os resultados que buscamos, quando, na realidade, é a consistência nas pequenas decisões que realmente traz o sucesso. Pequenas ações repetidas ao longo do tempo têm um efeito cumulativo que transforma tudo. O poder das pequenas decisões. Agora vamos mergulhar na ideia central deste vídeo, o poder das pequenas decisões. Se você parar para pensar, quase todas as áreas da sua vida são impactadas por essas micro-escolhas diárias. Pegue o exemplo da saúde. Muita gente quer perder o peso ou melhorar o condicionamento físico, mas não percebe que o segredo para alcançar esses objetivos não está em uma dieta radical, de uma semana ou em uma rotina de exercício extrema por um curto período. O verdadeiro segredo está nas pequenas escolhas diárias, como escolher uma refeição saudável, beber mais água ou caminhar 20 minutos todos os dias. Nenhuma dessas escolhas, por si só, parece transformadora, mas quando sustentadas, elas somam. E aqui está uma questão interessante. Por que é tão difícil enxergar o impacto dessas pequenas decisões? A resposta está na nossa busca por resultados imediatos. Queremos ver o retorno das nossas ações o mais rápido possível, e quando isso não acontece, temos a tendência de abandonar o que estamos fazendo. No entanto, as pequenas decisões exigem algo que muitos de nós negligenciamos: a paciência. Vamos pegar outro exemplo prático: finanças pessoais. Se você decide hoje economizar R$50 por mês, pode parecer pouco, certo? Pode até dar a impressão de que esse valor não vai fazer diferença. Mas se você sustentar essa decisão por 5 anos, ao final terá acumulado R$3.000, e isso sem considerar os juros de investimentos. O que começa pequeno, ao longo do tempo, pode se tornar algo significativo. E essa é a essência das pequenas decisões. Elas são o oposto do pensamento de tudo ou nada. Elas não trazem resultados imediatos, mas sim um crescimento constante e sustentável. Agora vem a parte mais desafiadora. Como sustentar essas pequenas decisões? Porque é fácil decidir estudar um pouco mais, economizar uma quantia ou se alimentar melhor por uma semana. O verdadeiro desafio é fazer isso ao longo de meses, anos ou até décadas. Aí está o verdadeiro poder na consistência. Tomar uma decisão uma única vez é fácil. Sustentá-la, dia após dia, exige comprometimento. E sabe por que é tão difícil manter essas decisões? Porque no início elas não parecem fazer muita diferença. A primeira semana de economias parece irrelevante. Os primeiros dias de estudos podem parecer que não estão trazendo grandes avanços.
E é nesse momento que muita gente desiste. Desiste porque não vê o impacto imediato. Mas o que acontece se você sustenta essas decisões por tempo suficiente? Vamos voltar ao exemplo de estudo. O estudante que escolhe estudar um pouco todos os dias talvez não perceba grandes mudanças no primeiro mês, mas ao longo de um ano ele terá acumulado muito mais conhecimento do que aquele que estuda desesperadamente na véspera de uma prova. Isso não vale apenas para os estudos. Quando você sustenta pequenas decisões em qualquer área da vida, você está construindo um fundamento sólido, algo que vai te sustentar quando as coisas ficarem difíceis. E tem mais, essas pequenas decisões consistentes ajudam a criar algo ainda mais valioso, os hábitos. Quando você faz algo de forma repetida por tempo suficiente, aquilo que deixa de ser uma tarefa e se torna parte de quem você é. Você não precisa mais fazer um esforço consistente para tomar a decisão, porque ela já faz parte do seu cotidiano. E, uma vez que isso acontece, o impacto dessas decisões cresce de forma exponencial. Esse é o segredo dos hábitos. Eles começam com pequenas decisões, mas quando sustentados se tornam parte de você. Pensa no exemplo das finanças. Se você começar a poupar R$50 por mês, pode parecer difícil no início. Talvez você tenha que cortar alguns pequenos luxos ou mudar seu comportamento de consumo. Mas, depois de alguns meses, isso se torna natural. O ato de poupar já não exige esforço, você faz isso automaticamente e, de repente, percebe que sua vida financeira mudou de forma significativa. Isso também se aplica à saúde, à carreira e aos relacionamentos. Pequenos hábitos diários, como dedicar tempo para estudar, cuidar da alimentação ou investir em um relacionamento, podem ter um impacto imenso ao longo do tempo. A chave está em manter esses hábitos, e quanto mais tempo você sustenta essas pequenas decisões, mais os resultados se acumulam. Por isso, lembre-se, as grandes mudanças na vida não acontecem em um momento de glória ou em uma única decisão heróica. Elas são o resultado de pequenas decisões diárias, que quando sustentadas, têm o poder de mudar tudo, seja na saúde, na sua carreira, nas suas finanças ou nos seus relacionamentos. O segredo está em escolher ações simples, mas consistentes, e mantê-las ao longo do tempo. O desafio que eu deixo para você hoje é: quais pequenas decisões você pode começar a tomar agora, que podem trazer grandes mudanças no futuro? Talvez seja estudar 15 minutos por dia, economizar uma pequena quantia ou fazer uma caminhada diária. O importante não é o tamanho da decisão, mas a constância com quem você a sustenta. Se este vídeo te inspirou a enxergar o poder das pequenas decisões, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com alguém que também precisa dessa mensagem. E eu te vejo no próximo vídeo.